Olá, está no ar o Consumidor em Pauta, hoje para falar de direito imobiliário. Eu converso agora com o advogado Daniel Scalona, que vai responder as perguntas que chegam pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, um prazer imenso estar aqui mais uma vez. O prazer é nosso, e inclusive é nosso no sentido amplo da palavra, porque é nosso, de nós aqui da TVE e também de todos os nossos telespectadores que mandam as suas dúvidas. E eu vou começar te passando uma dúvida, uma pergunta da telespectadora chamada Kátia. Eu loco um apartamento que está com sério problema de infiltração. Ela já solicitou aos inquilinos que permitisse o conserto e parece que ela deu várias possibilidades. Disse para alugar Airbnb, eles não toparam. Embaixo tem um outro apartamento que vocês podem usar o banheiro, não toparam, enfim. E agora ela pergunta, né, o que eu posso fazer, já que eles não permitem, né, que seja feito conserto e tem um outro apartamento atingido. E ela ainda pergunta que se o reparo do outro apartamento deve ser feito e pago por ela ou pelos inquilinos. Então, veja bem, o proprietário ele tem o dever de providenciar o reparo se este vazamento estiver causando problemas para a unidade imediatamente inferior, né? E ele, aparentemente, a Kátia, né, ela é proprietária, ela apresentou várias alternativas ao inquilino para que ele facilitasse a execução desse trabalho, né? Muitas vezes, infiltração demanda quebra de piso, quebra de parede, enfim, né? Então, ela agiu absolutamente de boa fé, né? Se o inquilino ele não permite a realização, a responsabilidade pela indenização pelos danos causados ao apartamento inferior, ele passa a ser do inquilino e não mais do proprietário. Ou seja, o proprietário não mediu esforços, o proprietário obrigação de fazer o reparo. Mas, se o inquilino não permite, mesmo ficando comprovado que o proprietário apresentou várias alternativas para facilitar o uso de outro imóvel pelo inquilino até que as obras fiquem prontas, o inquilino passa a responder por isso, né? Então, todos os danos que vieram a ser causados para a unidade inferior passam a ser responsabilidade do inquilino se houver essa negativa de fato, tá? Então, a responsabilidade prima facie, primeiro momento, do proprietário do imóvel. Esse não mediu esforços para resolver o problema. Não resolvendo o problema, transfere a responsabilidade para o inquilino. Então, o inquilino tem a obrigação, lá pelo artigo 22 e 23 da Lei de Locações, de permitir que esse reparo seja feito pelo proprietário. Como esse inquilino se nega, né, de alguma maneira, a dar acesso ao apartamento e a esse banheiro, né? Quais ações podem ser feitas? Então, pode ser procurado até mesmo o juizado especial, né, para a ação de obrigação de fazer, né, para que ele seja obrigado, compelido a permitir a realização desta obra, né, sob pena de multa diária. O judiciário vai estabelecer a obrigatoriedade dele permitir o acesso, né, e em não permitindo vai estabelecer uma multa diária, né, e ele vai ser responsável por isso. E essa ação deve ser feita pela proprietária ou pelo condomínio? Pelo proprietário, não pelo condomínio. Perfeito. Agora a gente vai a uma outra pergunta que é do Sérgio. Compramos um apartamento de um casal com contrato de compra e venda de gaveta assinado em cartório. Pagamos um valor de R$35 mil e assumimos as parcelas e o condomínio. Estamos pagando há quase 2 anos. Agora eles estão se separando e o rapaz quer o apartamento de volta para vender, pois está no nome da mulher dele. O que devemos fazer? Podemos perder esse apartamento? Não, perder não, porque eles estão em tese na posse desse imóvel, né? Então só sairão de lá compelidos por uma ordem judicial. Para isso é necessário que essa pessoa que deseja desfazer o contrato ajuize uma ação e aí vai ter todo um processo de instrução e o juiz vai decidir se ele pode ou não rescindir. De fato, ele não poderia rescindir, essa pessoa não tem o direito de exigir a quebra deste
deste contrato e devolução do imóvel. Um arrependimento posterior, neste caso, não se aplica, né? E eles estando em dia, eles estando adimplente com os pagamentos deste contrato, dificilmente eles perderão o imóvel, né? Agora, é bom sempre já buscar uma solução para isso, talvez com uma ação também de obrigação de fazer para compelir esse proprietário a outorgar uma escritura deste imóvel para ele. Daniel, aqui eles falam uma questão que para mim não ficou muito clara, né? Que eles compraram de um casal. Sim. Mas o apartamento está no nome somente da mulher. Caso somente a esposa tenha assinado a venda. Ah, sim. Pode haver discussão nesse sentido, né? Digamos, a venda foi feita por apenas um dos cônjuges e o imóvel foi adquirido na constância do casamento ou na constância da união estável, e aí sim necessário que essa venda tenha sido feita pelos dois, né? Mas veja, na melhor das hipóteses, vendo assim pelo pior cenário possível para ele, né, adquirente, para essa pessoa que comprou o imóvel, esse casal, esse cônjuge separado aí que deseja desfazer esse negócio, ele terá no máximo 50% do imóvel e não 100% como ele está pretendendo, né? Não importa se foi só a esposa, se houve a ausência, a falta da outorga uxória, que é a assinatura do outro casal, né, do outro membro do casal. Igual, esse contrato ele continua válido, ele não é totalmente nulo, né? E ele teria direito ao, no máximo, 50% do imóvel. Vai depender de prova, né? Ele vai ter que produzir prova para isso. Daniel, quando a gente vai comprar um apartamento, então essas são questões que você tem que ficar sempre de olho, né? A pessoa que está me vendendo, qual é o estado civil dela? É casada ou é solteira? Exatamente, é muito importante isso. Estou adquirindo um imóvel, a pessoa que está me vendendo é casada. Muito bem, casada. Qual é o regime de casamento dessa pessoa? É comunhão parcial de bens, outorga uxória. É necessário que o cônjuge assine juntamente com ela a venda desse imóvel, né? Não, eu tenho separação total de bens. Bom, então precisamos ver, esse imóvel era teu já, foi adquirido na constância, não foi? Por segurança, a gente sempre recomenda que a pessoa casada, qualquer que seja o regime, não custa obter a outorga uxória, obter a assinatura do cônjuge. Não custa nada. Se eles estão agindo de boa fé, não vamos ter nenhum problema. Claro. Né? E também é importante, né, sempre estar cercado por profissionais, né, que auxiliem para dirimir dúvidas, né, uma imobiliária e seu setor jurídico, um advogado que conheça de direito imobiliário, às vezes também fazer consultas, né, que você possa fazer através da internet, de sites confiáveis e tentar se cercar o máximo possível para não haver erro nessa compra. O assessoramento de uma boa imobiliária, né, ou de um bom profissional do direito, ele é fundamental. E veja, no caso de uma intermediação imobiliária, uma situação como essa, a imobiliária dificilmente deixaria passar, né? Dificilmente o jurídico da imobiliária deixaria passar uma situação assim. Até porque, Milton, a imobiliária ela responderia solidariamente no caso do prejuízo por uma venda mal feita dessa natureza. Então veja a importância de ter uma intermediação imobiliária ou de um bom assessoramento jurídico para evitar esse tipo de situação, né? Uma terceira pergunta do Cristiano. Estou com um problema com meu vizinho. Ele fez uma reforma e abriu uma janela que dá para o meu terreno. Perdi a privacidade. Pedi que ele fechasse a janela, mas ele disse que não vai fazer, porque o imóvel é dele, pode fazer o que quiser. O que eu posso fazer? Queria te fazer uma pergunta. Qual é o regramento, né, neste caso? Isso. 1,5 m da linha de divisa é o regramento estabelecido, né? Essa questão, essa matéria está disciplinada lá nos artigos 1301 e 1302 do Código Civil, portanto, ele não pode abrir uma janela na linha da divisa, né? Eu tenho uma construção feita na linha da divisa.
Lá pelas tantas eu acho que está muito escuro o meu ambiente, então eu resolvo abrir uma janela para o pátio do vizinho. Não, não posso fazer isso, né? Eu só posso fazer se essa parede estiver a 1,5 metro de distância da linha divisória, da linha de divisa. Então, essa abertura ela está absolutamente irregular. Você deve notificar esse vizinho para que feche essa janela, por uma razão muito simples. Existe uma situação chamada servidão de luz, né? Ou seja, se ele abriu a janela e você não notificar, não se opor a não resistir a essa abertura por mais de 12 meses, ele passa a adquirir o direito da servidão de luz, ou seja, ele pode até não ter a janela que abra para o teu pátio, mas ele pode botar um tijolinho de vidro ali, permitindo que a luz passe para dentro do apartamento dele. Então é muito importante resistir e se opor à abertura dessa janela dentro deste prazo legal de 1 ano. Valeu, a gente vai breve intervalo e já voltamos com o Consumidor em Pauta. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, hoje falando sobre direito imobiliário. Está aqui o advogado Daniel Scalona e você pode mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp 51985-946-773 ou pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Daniel, agora uma nova pergunta que envolve condomínios. Sempre condomínios têm muitas questões acontecendo, né? E aqui está, no meu edifício existe um morador que tem um cachorro. O problema é que o animal passa o dia inteiro sozinho e late sem parar, além de ficar arranhando a porta. Já foi solicitado ao morador que encontrasse uma solução para que o cachorro não incomode todo mundo, mas não teve jeito. O que podemos fazer nesta situação? Eu vejo que nós temos aí várias infrações por parte deste morador, né? Primeiro, a questão do direito de vizinhança, né? Ele pode ter, não há nenhum impedimento legal no sentido de ter o seu pet, salvo, claro, se a convenção não permitir, né? A convenção do condomínio. Mas, via de regra, não há essa proibição, legalmente não há essa proibição. Então, ele pode ter a pet, o animalzinho dele, não tem nenhum problema. Mas esse animal ele deve obedecer, a convivência com esse animal deve obedecer ao regramento da boa vizinhança, né? No caso, há uma perturbação latente, né? Imagina você, vizinho, trabalhando em home office e um cão latindo no apartamento ao lado. É uma coisa incompatível, né? Então, ele pode sim ser notificado tanto pelo condomínio quanto pelo vizinho afetado, né, exigindo providências. E nós temos aí também a questão de maus tratos, né, deixar o animal o dia inteiro preso num apartamento, veja, ele está riscando a porta, está desesperado, está louco para sair dali, então nós temos uma situação até de maus tratos aí do animal. Mas a orientação, primeiro notifica o condomínio ou o proprietário do apartamento formalmente, depois então busca as vias legais, né, as ações competentes e procure os órgãos de proteção animal, né, para fazer a denúncia, porque realmente aí nós temos duas situações, duas infrações graves, né? Primeiro, ofensa ao direito de vizinhança e segundo, os maus tratos, né? Perfeito. Mariana pergunta, minha vizinha está levantando um puxadinho na casa dela, utilizando meu muro como parede. Não adiantou eu avisar que ela não podia fazer isso e ela continua construindo. O que eu devo fazer agora? Denunciação de obra, né? Primeiro passo assim para parar a obra é a denunciação de obra, tá? Ela não pode, ainda que seja um muro baixo, ela resolva aumentando o seu muro, mas sendo o muro seu, ela não pode fazer isso. Ela deve erguer uma nova parede pelo lado de dentro do terreno, né? Contígua ao teu muro, né? Contígua ao muro, e aí ela sim pode levantar e fazer o puxadinho que ela quiser, conforme o regramento do município, né? Mas aproveitar o teu muro, não. Então, o primeiro passo é a denunciação da obra no município, né? Certamente essa obra está irregular, não tem nenhuma aprovação municipal, e depois é a denunciação de obra nova
né, perante o judiciário, para que essa obra pare, caso a prefeitura não interrompa já de imediato, né? Ainda essa questão de vizinhos que moram um ao lado do outro. O Nestor pergunta, outro dia cheguei em casa e vi o meu vizinho no meu terreno pintando a lateral da casa dele, que faz divisa com o meu terreno. Além de não ter pedido autorização para entrar no meu terreno, existe ainda o fato da cor da casa, segundo ele, ser terrível. Agora eu vou ser obrigado a conviver com ela. A parede que faz divisa com o meu terreno não deveria ser pintada com a cor da minha casa? Não, veja, se nós temos lá o muro e a parede divisória, certo? Então nós temos duas situações. A parede do vizinho, a responsabilidade pela manutenção, pela conservação, pela pintura é deste vizinho. Qual é a infração que existe aí, na verdade, né? É ele não ter pedido a autorização para entrar. Essa é a única infração. Mas ele, veja bem, ele não precisa nem pedir autorização, ele pode só comunicar que no dia tal, tal hora, será feito um reparo na parede dele. E essa pessoa, que é o Nestor, né? Nestor. O Nestor deve permitir, seu Nestor, o senhor deve permitir que o seu vizinho entre no seu terreno para fazer esse reparo. Está previsto em lei, está lá no artigo 1313 e 1277 do Código Civil. O vizinho é obrigado a permitir que o lindeiro entre em seu terreno para executar o reparo. Quanto à destinação da cor, essa é uma prerrogativa do dono do imóvel, né? Pouco importa se a parede está virada para ti ou se está virada para a rua, o imóvel, a cor do imóvel, o teu vizinho que vai escolher. Então, Nestor, lamentavelmente temos que conviver com esse tipo de situação. O que a gente recomenda nessas hipóteses, né? Converse com seu vizinho, negocie que esta parede seja pintada da cor do teu imóvel, para que tu não seja tão afetado com isso, né? Muitas vezes isso é consenso, né? O vizinho pinta então a frente e as laterais, né, da cor que ele quer, e a parede virada para você ele pinta da cor que você quer. Mas é necessário um entendimento, não é uma obrigação legal que ele faça isso, né? Então daí a importância da boa convivência entre os vizinhos, né? É mais ou menos a mesma lógica, imagino eu, da pergunta anterior do puxadinho, né? É a mesma coisa, mesma coisa. Se houver entendimento, nada impede, né? Agora, não é uma obrigação da pessoa pintar da cor que você deseja. A Cristiane pergunta, em que situações uma assembleia de condomínio pode ser anulada? Se houver uma convocação irregular, né? Então vamos lá, a convenção determina que as assembleias serão convocadas, convenção e a lei de condomínios, né? Deverão ser convocadas com no mínimo 10 dias de antecedência. Aí a pessoa convoca uma assembleia extraordinária com 3 dias de antecedência. Está irregular, né? Então essa assembleia pode ser anulada. Não houver quórum mínimo previsto na convenção, né? Então a convenção prevê que a assembleia será instalada com no mínimo 80% dos moradores na primeira chamada e com qualquer quórum na segunda chamada, né? Bom, aí pouco importa quantas pessoas estarão presentes, mas não, se a convenção estabelecer 50% de quórum mínimo na primeira chamada e 20% de quórum mínimo na segunda chamada, se essa assembleia tiver presente menos de 20%, anulável, né? Então tem uma série de situações aí, deliberações tomadas nesta assembleia em confronto com a lei, também essa assembleia poderá ser anulada. Então, é preciso analisar o caso concreto, ver qual é objetivamente a intenção da Cristiane, né? Se for essa a intenção, tem que avaliar o que aconteceu, qual é o prejuízo que está sendo causado aos demais condôminos, e aí, nessa hipótese, a assembleia poderá ser anulada. Daniel, na semana passada, lá no meu condomínio, fizeram uma assembleia. Eu estava em viagem, trabalhando, não pude comparecer, também não deleguei um procurador, mas digamos que tivesse alguma aprovação ali que eu discordasse. Eu poderia tentar uma anulação, uma nova Assembleia? Não, nessa hipótese não. Se a Assembleia for regularmente constituída, né, convocada e constituída, né, então
Ó, vai ser às 20 horas, primeira chamada, 20h15 a segunda chamada, 20h30 a segunda chamada, pouco importa. Está lá obedecido o quórum, chegou ao teu conhecimento que haveria aquela assembleia naquele dia, a tua ausência injustificada, ou ainda que justificada, mas não nomeando um sucessor lá, um procurador para te representar, você não poderá anular essa assembleia porque ela deliberou assuntos que não eram do teu interesse, né? Nessa hipótese não cabe a anulação. Uma nova pergunta que diz o seguinte: fui síndico do meu prédio por 2 anos e agora faz 2 anos que deixei a função. Fiquei surpreso por receber uma intimação por causa de uma obra que realizei durante a minha gestão. Como pode isso, se já faz 2 anos que não sou mais síndico? Veja, o síndico, segundo a lei de condomínios, responde ativa e passivamente pelas obrigações do condomínio, né? Responde judicial e extrajudicialmente pelos assuntos do condomínio. Então, se houve uma obra realizada no período dele, né, em que ele foi síndico, uma obra irregular, digamos assim, né, ou um superfaturamento, que também é bastante comum, uma obra de 15 mil foram gastos 50, né? A responsabilidade deste período é dele, né? Talvez ele tenha sido notificado agora, mas é preciso ver qual é o tempo em que a ação aconteceu, a ação ingressou, né? Se a ação ingressou dentro do prazo legal, ele vai ter que responder, né? Agora, se a ação entrou depois do prazo dele, bom, aí sim, aí nós temos que ver questões de prescrição, etc., né? Mas é matéria processual. Mas é importante esclarecer que o síndico, ele responde ativa e passivamente pelas obrigações do condomínio. É uma responsabilidade bastante grande. Inclusive, ele responde com o próprio patrimônio por má gestão, né? Se houver e comprovada a má gestão, ele responde passivamente com o seu próprio patrimônio. Então, é importante esclarecer isso ao nosso telespectador. E no caso de um condomínio que tem uma empresa contratada para fazer, então, para ser o síndico do prédio? O síndico profissional, né? O chamado síndico profissional. A regra é a mesma, né? Maior ainda a responsabilidade desta pessoa, porque em sendo síndico profissional, como o nome diz, né, ele não poderá alegar desconhecimento de determinado assunto, né? É como o advogado em defesa alegar desconhecimento da lei. Não é possível, né, que um advogado possa alegar em juízo que desconhecia aquela lei ou algo parecido, né? No caso do síndico, ele sendo profissional, maior ainda a responsabilidade dele, porque, afinal de contas, ele escolheu aquela profissão, né? Então, ele responde assim, ativo e passivamente, da mesma forma que o síndico morador. Daniel Scalona, muito obrigado pela tua participação aqui do Consumidor em Pauta. Prazer é meu, sempre estar aqui com você, sempre é uma alegria. E é isso, né? O programa chegou ao fim e a gente se vê, então, na próxima edição. Tchau!